Saudações a todos. Para nossa reflexão, vamos buscar no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, nós encontramos logo de início uma passagem do Evangelho de João, trazendo palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Antes de continuarmos, já vamos refletir sobre essa colocação de Jesus, virei outra vez. Então, João nos narra que Jesus disse, não se vos turbe o vosso coração, porque prepararei o lugar e virei outra vez para buscar-vos, né? Então, esse virei outra vez faz com que muitos entendam que Jesus reencarnaria, porque ele esteve encarnado entre nós uma única vez, né? Como Jesus, o Cristo, o Messias, Salvador. E muitos entendem que ele viria uma segunda vez encarnado entre nós. Mas, na verdade, quando ele nos traz ali o Consolador, que foi o grande consolo naqueles momentos mais finais, em que ele já se preparava para as despedidas, digamos assim, e ele busca nesses sermões finais, né, nessas palestras finais que ele traz, falar muito sobre o futuro, o futuro da humanidade, o que nos aguardava, e ele traz ali os alertas todos, né, para que a nossa situação não fosse tão difícil. E ali ele fala, né? Ele fala do Paráclito da verdade, como o Consolador prometido que viria a lembrar tudo que ele nos dizia, né? Tudo que eu vos tenho dito e muito mais. Então ali ele deixa claro que ele não viria como ele, a individualidade Jesus novamente encarnada, né? Mas viria sim, né? O Consolador, essas vozes dessa pleiade de espíritos que, através dele, né, pela coordenação dele, nos trouxeram esses ensinamentos valiosos, né, que corporificam a terceira revelação, a doutrina dos espíritos, nos recordando tudo que ele nos disse e muito mais, ou seja, esse muito mais, não que Jesus não tenha dito tudo, mas muito mais no sentido do clarear dos pontos que propositadamente ele deixou velado, né? Então, feita essa observação, vamos ver o que Kardec coloca em seguida. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro, quer dizer, mais puro ou menos puro, e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram,
outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Estas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Do ensinamento dado pelos espíritos resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, aos que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberana, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, nós vemos, né, que a casa do meu pai há muitas moradas, na casa de meu pai há infinitas moradas. E essas moradas são tanto, digamos assim, planetas, né? Chamando de planetas, como chamamos aqui, que seriam esses mundos para encarnados, né? Mas há também as infinitas estações, as infinitas colônias espirituais, os postos de assistência ligados a essas tais colônias, né? Assim como regiões em que espíritos, como temos dito, perambulam, né, a esmo, presos ali à lei de atração, de afinidade, criando espaços bastante inferiores pelo padrão vibratório que trazem, né? Então nós vamos ver aqui, para completar essa ideia e aprofundarmos esse entendimento, no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 4 nós encontramos a casa transitória. Então vamos lá. Depois de viagem normal, nos relata André Luiz, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Então, essa casa transitória de Fabiano é um pouso, né? É uma casa assistencial no plano espiritual, numa região bastante. Vamos falar em regiões porque ela é transitória e nós vamos entender o que significa isso. Na verdade, ela não permanece, ela não tem raízes no local em que ela foi criada, né? Ela é transitória, ela muda conforme a necessidade. E essa casa foi idealizada e construída por Frei Fabiano, o orientador da nossa casa, né? E ele, então, desenvolveu, né? Construiu esse pouso, né?
esse posto de assistência, essa casa transitória de Fabiano, justamente para acolher aqueles que já se encontram em condições de serem acolhidos. Porque há aqueles que não têm condições de serem acolhidos e tampouco desejam estar acolhidos, né? Então vamos vendo. Tratava-se de grande instituição. Então é uma grande instituição, piedosa, no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Então é um pouso de assistência, uma instituição piedosa que acolhe especialmente aos recém-desencarnados. Portanto, ela não é uma morada, né? Ela é um poço de assistência em que recém-desencarnados em condições de serem acolhidos, lá permanecem o tempo necessário para serem direcionados aos locais a que pertencem, às moradas a que pertencem, né? Então, continuando no texto. Na casa transitória, prosseguia Jerônimo explicando-nos: prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. A quem ele se refere, os irmãos que nos cabem socorrer? A tarefa que essa equipe do Jerônimo, né, da qual é um grupo pequeno, no qual André Luiz faz parte. Eles receberam a missão de auxiliar as cinco pessoas que estão prestes a desencarnar. Então, o trabalho nessa missão deles, eles vieram aqui próximo à crosta terrestre para depois, em seguida, irem a cada casa, a cada local em que essas cinco pessoas, né, estavam ali aguardando, né, se preparando, estava chegando o momento do desencarne delas. E eles fariam parte dessa equipe de espíritos preparados no auxílio do desencarne, né? Então é por isso que ele disse, organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer, ou seja, esses cinco que eles ajudarão a desprender-se dos laços carnais serão asilados, acolhidos nesse instituto, nessa casa transitória de Fabiano. Não fossem esses pousos de amor, ele continua, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Então, esses postos de assistência, como essa casa transitória, auxilia. Por quê? Esses espíritos recém-desenfaixados do corpo de carne permanecem por um tempo necessário, cada um dentro da sua situação, e depois são encaminhados. E porque ele diz que raros conseguiriam atravessar essa zona umbralina, né, com facilidade, imediatamente após o desencarne. Quase todos, diz ele, permanecem estonteados nos primeiros dias. Então é natural esse estado de perturbação.
né? Se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí a necessidade desses abrigos fraternais, em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram as santificadas tarefas de amparo e vigilância. Então, nós vemos a importância dessa comunicação do plano espiritual, dessas vozes que nos chegam, né, e nos trazem esses ensinamentos, porque agora não é mais tentar imaginar o que seja o plano espiritual. Nós temos descrições minuciosas que todo estudioso da doutrina poderá beber nessas fontes, né? E solidificar, consolidar, na verdade, consolidar a sua fé, fortalecer a sua fé e não simplesmente saber, né, teoricamente que somos imortais, mas saber para onde vamos, quais são as condições e o que temos que fazer para nos encontrar em melhores condições. Daí a necessidade deste aprofundamento. Bom, além disso, ele continua, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Curioso, guardei silêncio e esperei. Não se passou muito tempo, defrontava-nos casarão enorme em plena sombra. Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. Esses ambientes umbralinos, os raios solares não conseguem, mal conseguem, quando conseguem penetrar, né? Certo, percebendo-me a estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do Instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora casa de transição destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural é asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores. E os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Nesse edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Então, centralizam-se numerosas expedições. Então, além de tudo, é um posto de assistência em que dali partem expedições para auxiliar esses irmãos em condições mais difíceis. Além disso, a Casa Transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nestas regiões, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Então, já dá para termos uma ideia, né? Vendo esse tipo de poço de assistência, essa casa transitória de Fabiano, semelhantes a muitas outras, né? Cada uma com uma finalidade. Outras em que esses espíritos se demoram mais tempo, mas esta é um acolhimento temporário antes do espírito ser encaminhado
ao seu destino, porque todos nós temos um destino, né? Todos nós viemos de um ponto, de algum local, né? Da erraticidade, onde estávamos, onde nos encontrávamos, né? Então, é possível que para lá retornemos, é possível que sejamos levados a um outro ponto, tudo vai depender ali da nossa condição, sempre avaliada. O fato é que estaremos sempre em regiões que se conjugam ao nosso padrão vibratório, né? Porque no plano espiritual, a lei de atração, a lei de afinidade, ela é muito forte, né? E estaremos onde define o nosso padrão vibratório, né? Então, esses ensinamentos devem nos levar a desejo de aprofundar esses conhecimentos, desejo de novas buscas, de meditação, de reflexão, no sentido de compreendermos o ensinamento de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Médico Jesus, José Carlos de Luca. Capítulo 15, Paciência é Remédio. Aceite total e completamente o que acontecer a você, para que você possa apreciar e aprender, e depois relaxar. Dr. Deepak Chopra, do livro O Caminho da Cura, da editora Rocco. Tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo o mal encerra um grande bem. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para tarefas superiores. Sem paciência com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Sem a paciência com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a própria recuperação. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume, 3 grandes bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. Não por outra razão, a ciência médica denomina o enfermo de paciente, aquele que tem paciência. Sem o exercício diário da paciência com médicos, enfermeiros, exames, dietas, cirurgias e remédios, raramente encontraremos a cura. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo, portanto a cura também precisa de tempo para se estabelecer, e esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Sem paciência, aonde você pensa que chegará? Mais próximo da sepultura, talvez. Não desconsidere o período de uma enfermidade, seja ele qual for, é um tratamento de beleza do espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza às atividades rotineiras? Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais conscientes das nossas fragilidades, diminuindo o nosso orgulho? Então, pacientemente, agradeça a Deus seu embelezamento espiritual. 16. Tocou o alarme. Talvez a cegueira não passe de um pensamento escuro que pode ser dominado por um pensamento luminoso. Talvez um membro paralítico não signifique senão uma indolência que pode ser estimulada pela energia. Uma frase de Khalil Gibran, do livro Jesus, o Filho do Homem, da Associação Cultural Internacional Gibran. Pense a respeito. A doença é o caminho da cura. Através dela reencontraremos a paz, a harmonia e o sentido da própria vida. Muitas vezes aprendemos as lições mais importantes da nossa existência pela via dos contrastes. Raramente cuidamos da saúde quando tudo vai bem. Aliás,
Os momentos em que tudo parece correr bem são aqueles em que nos permitimos os maiores desequilíbrios. Na juventude, por exemplo, quando dispomos de uma saúde de ferro, acabamos praticando os maiores desequilíbrios, cujas consequências virão mais tarde na meia-idade. Deus criou mecanismos em nós para que, ao sinal de um desequilíbrio mais acentuado em nosso proceder, um alarme dispare para nos avisar do perigo que estamos passando. A inteligência divina que habita nosso ser dispõe de uma série de mecanismos que visam manter o nosso equilíbrio. Por exemplo, o sono é o alarme avisando que seu corpo precisa de repouso. A fome é o alarme avisando que seu corpo carece de alimento. A febre é o alarme que anuncia alguma provável doença. Se não dispuséssemos desses avisos, não saberíamos quando deveríamos dormir, comer e combater a enfermidade, pondo em sério risco a nossa própria existência. Quando soa um alarme de incêndio, medidas de emergência são tomadas para que o fogo não se alastre. Façamos o mesmo quando tocar o alarme da doença, a fim de que a enfermidade não ponha fogo no edifício da sua vida. 17. A criança cura. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vinha a ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Fernando Pessoa. É um poema A Criança que Fui Chora na Estrada. Muitos buscam a saúde para serem felizes. Estamos andando na contramão. Busquemos primeiramente a felicidade e a saúde virá por consequência. Esse é o roteiro proposto por Jesus ao nos ensinar que deveríamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, porque tudo mais nos seria acrescentado. Em Mateus 6,33. A saúde é filha da felicidade, é consequência e não causa, é fruto e não árvore. Muitos enfermos vivem mal-humorados, azedos, pessimistas e agressivos, portanto não buscam o reino de Deus em si mesmos, e por isso a lâmpada da saúde não se acende quando a mente está em trevas. A felicidade produz um aroma tão espetacular que atrai todas as coisas boas em seu caminho. A doença se estabelece quando não estamos sendo capazes de sentir felicidade em nossa vida. Onde, pois, encontrar felicidade? Ela não está fora de você. Não é um carro, uma casa, um emprego, uma pessoa. A felicidade é o produto de um estado de consciência que brota da satisfação de nos sentirmos realizados perante a vida. O homem se realiza quando ele emprega com sabedoria todos os potenciais de sua alma, fazendo aquilo que está de acordo com a sua natureza. Em palavras muito simples e resumidas, o ser humano é feliz quando ele coloca alegria em tudo aquilo que faz. E a alegria é um dos melhores tônicos para a saúde. Quando, porém, o homem não realiza seu propósito de vida, quando não vibra na pauta da alegria, geralmente a alma se entristece em forma de doenças das mais variadas espécies. Muitos escolhem seus caminhos profissionais apenas com vistas à possibilidade de enriquecerem a qualquer custo. Trocam seus sonhos às custas de obterem status e segurança financeira. Depois gastam o que acumularam em remédios e tratamentos paliativos, pois os buracos da alma não se preenchem com nada que não seja a realização de si mesmo. O tédio e o vazio existencial são os agentes nocivos mais perigosos da nossa saúde. Busque saber se a doença não é um grito de sua alma dizendo que está insatisfeita com a vida que você está levando. Ajuda muito nessa hora voltar ao passado e reencontrar os sonhos da sua criança, pois os pesadelos de hoje são a sombra escura dos sonhos do ontem que não se viveram. Há quanto tempo você não se permite fazer algo que alimente seu espírito de alegria e satisfação? Lembre-se da sua infância, irá se recordar que com muito pouco você era feliz, porque seus sonhos eram alimentados a todo instante. Com criatividade e imaginação, um simples cabo de vassoura se transformava na espada mágica de um super-herói.
Com uma bola de meia e uma rua esburacada, nos sentíamos como o verdadeiro astro do esporte. Tomávamos chuva, andávamos descalços, ficávamos no sereno, vivíamos com as mãos sujas de terra. E quando doentes, nos tratávamos com o farmacêutico do bairro. Tudo isso porque éramos felizes. E porque agora você tem mais facilidades e não desfruta a mesma alegria de viver? Porque largou sua criança em algum trecho do caminho. A enfermidade é um convite para que você a reencontre. Conecte-se com a sua criança interior. Ela saberá apontar o que está faltando para você ser feliz. Busque cada vez mais fazer o que gosta e, se não puder fazer tudo o que gosta, aprenda a gostar de tudo o que faz. Eis aí o segredo da felicidade. Não permita que uma pessoa idosa habite seu corpo, pois isso é um passaporte para o mundo das enfermidades. Desperte a criança que ainda vive em você. Deixe que ela lhe traga mais alegria, espontaneidade, curiosidade, espírito de aventura, contentamento, criatividade, divertimento e pureza. Aí está um verdadeiro laboratório de remédios poderosos para curar qualquer doença. Jesus falou que somente entrarão no reino dos céus os que se assemelhem às crianças, em Mateus 18:3. E poderíamos complementar que somente entrarão no reino da saúde os que viverem a felicidade de uma criança. A frase para reflexão. Busque saber se a doença não é um grito de sua alma, dizendo que está insatisfeita com a vida que você está levando. 18. Mensageira da vida. O medo é o fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo-o, por somatização, a enfermidades diversas que aguardam correta diagnose e a específica terapêutica. Joana de Ângeles. É do livro Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, editora Leal. O medo é um fator prejudicial ao nosso equilíbrio psíquico, em nada cooperando para a recuperação da saúde, quando não, agravando as enfermidades. Precisamos adoecer para tornar ao equilíbrio e valorizar a saúde e a própria existência. As enfermidades são mensageiras da vida a serviço da própria vida. Têm a missão de restaurar o nosso equilíbrio para evitar exatamente a morte. Se você não adoecesse, jamais perceberia os próprios desequilíbrios e não teria meios de corrigi-los. A enfermidade não é dama de companhia da morte. Por favor, rejeite logo essa ideia da sua mente. Se você cultivar o medo de morrer por conta das suas doenças, correrá sério risco de agravá-las, tornando muito difícil qualquer medida de cura em seu benefício. É claro que um dia haveremos de deixar esse planeta. A experiência física é transitória. Não morreremos, na verdade apenas mudaremos de endereço. Vamos para uma das moradas existentes na casa do Pai, como esclareceu Jesus em João 14:2. Não podemos, no entanto, associar doença com morte, pois se agirmos assim, estaremos dificultando qualquer chance de restauração de nossas forças. Inúmeras pessoas que há anos se tratavam de doenças tidas como incuráveis, vieram a desencarnar por motivos outros, como uma queda na porta de casa, um acidente automobilístico, uma bala perdida. Se cultivar o medo, tenha certeza de que você poderá antecipar o seu regresso ao mundo espiritual. Isso não é boa notícia, pois tanto lá como cá, ninguém aprecia receber visita antes da hora marcada. Por isso, combata o medo com as armas da coragem e da fé. Narra o Evangelho que Jesus andou sobre as águas do mar. Pedro, seu discípulo, que presenciava a cena, tocado de admiração, também desejou fazer o mesmo. Jesus o convida para também andar sobre as águas. Pedro tenta, desce do barco e dá alguns passos ao encontro do mestre. Mas, quando veio o vento forte, Pedro teve medo e começou a afundar. Jesus o salva, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 15, 22-32.
A doença pode ser o vento forte que hoje balança a sua vida e faz nascer o medo, a dúvida, o temor. O medo faz com que você afunde nas águas das provações. Porém, a fé, a certeza da vitória, a crença na cura fará com que você ande seguro sobre as águas das dificuldades. Jamais pense que a enfermidade seja a porta-voz da morte. Retire com firmeza essa ideia da mente, como quem não admite comida envenenada em seu prato. A doença tem por objetivo trazê-lo de volta ao equilíbrio. E a menos que você não queira se desapegar dos seus desequilíbrios, a cura é perfeitamente possível em qualquer tipo de doença. Não existe no dicionário de Deus a palavra incurável. 19. Dieta mental. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. É uma frase de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, da FEB. As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo o que se passa na mente se passa no corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas desagradáveis. O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Selecione seus pensamentos tanto quanto você seleciona os alimentos que leva à boca. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais. Isso quer dizer que o corpo aprovou o nosso modo de pensar. A sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade do nosso pensar. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis, como aperto no peito, nó na garganta, tensão muscular, dor de cabeça. Combata principalmente os pensamentos de medo, pois saiba que a doença somente terá o poder que você atribuir a ela. Você é maior do que a doença e ela não é sua inimiga. Pare de pensar em doença como castigo. Doença é auxílio. É o bem disfarçado de mal. Conscientes disso, milhares de pessoas passaram a viver muito melhor depois que adoeceram, porque fizeram transformações positivas em suas vidas. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho. Por equívoco, geralmente, dirigimos o nosso pensamento para as coisas que não desejamos em nossa vida, quando deveria ocorrer o contrário. Pense naquilo que você quer e não no que você não quer. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. O Mestre Jesus nos deu uma grande chave para abrir as portas da cura, ao afirmar que os olhos são como uma luz para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Isso é em Mateus 6, 22 a 23. A cura depende da maneira como se olha a vida. Um bom olhar, aquele capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de positividade, de fé, de alegria, de total confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. 20. Esvazie a xícara. Um mestre ofereceu chá ao discípulo. Enquanto o mestre o servia, a xícara do discípulo ficou cheia e começou a transbordar. Por que continua a enchê-la? Perguntou o discípulo. E o mestre respondeu: Sua mente é como essa xícara. Como posso deitar nela algo novo, se antes você não a esvaziar de seus conteúdos? Nossa mente é como a xícara. Quando estamos doentes, é quase certo que a xícara esteja cheia de líquido envenenado. Se você deseja cura, convença-se de que, primeiramente, precisa esvaziar sua xícara para que um novo conteúdo saudável possa ser derramado. Muitos enfermos vão aos santuários da fé em busca da cura, mas suas xícaras estão cheias de rancor, impaciência, preconceitos, desamor por si mesmos e animosidade em relação ao próximo. Será que há espaço em nossa mente para que o Poder Supremo entre e realize seus milagres?
afastaremos a negatividade de nossa mente com pensamentos de paz, serenidade, alegria e amor. Não espere ter saúde para agir assim. Faça assim para ter saúde. Aquietemos nossa mente agitada com a oração, com a contemplação da natureza, com o silêncio interior. Deixemos que o amor flua de nós, através dos gestos mais simples possíveis. Que nosso sorriso seja puro, que a nossa respiração seja um ato de amor a nós mesmos. Que o nosso olhar seja compassivo, que nossa língua silencie a maldade, que nossos gestos estejam impregnados de ternura. Dessa forma estaremos nos limpando de todos os venenos que o desamor fez contaminar o nosso corpo. Somente quando a xícara estiver vazia entraremos em um estado de relaxamento no qual a cura se opera. Muitos estão tão obcecados pela obtenção da cura que acabam gerando mais tensão. O que gera a tensão é a preocupação com alguma coisa que não vai bem ou com algo de ruim que nos possa acontecer. E são exatamente esses sentimentos que precisamos abandonar, porque eles reforçam uma situação da qual desejamos nos livrar. O Mestre sempre demonstrou inabalável serenidade diante dos mais difíceis episódios da vida, porque sua mente estava vazia de temor, cheia de Deus. Havia tanta integração da mente do Cristo com a mente de Deus, que o Mestre afirmou: eu e o Pai somos um. João 10:30. Abra então sua mente para receber a presença de Deus. Mas para isso, você precisa esvaziar a xícara. Do que ela está cheia? Uma boa semana a todos.